Bem-vindos ao Horizonte de Conversa, o videocast que traz conversas inspiradoras com pessoas que sempre têm algo interessante para poder compartilhar. Eu sou o Dr. Flávio Noronha e aqui buscamos ampliar nosso entendimento sobre saúde, longevidade, bem-estar, felicidade e o comportamento da sociedade, né? Para onde a gente vai e como a gente vai. E hoje, aqui no Horizonte de Conversas, eu vou receber nada mais, nada menos do que José Brandão, que é médico, ortopedista. Ele é especialista, gente, em pé e tornozelo. Olha só, é aquela para onde a gente vai, né? Quem carrega a gente, esse pé e esse tornozelo aí. Ele é o fundador, sócio fundador da Clínica IMOV, que é um Instituto do Movimento, e é membro da Federação Latino-Americana de Medicina e Cirurgia de Pé e Tornozelo. Zé Brandão, obrigado pela sua presença aqui. Grande Flávio, eu que te agradeço o convite. Uma grande oportunidade. Antes eu te via muito nas telinhas, né, do celular, no YouTube, e agora a gente está aqui em presença. Agradeço o convite e estou disponível para a gente trocar essas ideias aí. E é sempre um levar prazer. Muitas informações. Né? É sempre um prazer receber os amigos aqui. Olha, e quero deixar bem claro para vocês que é o seguinte: esse nosso videocast aqui é da Eluna Educação com a produção da Azur Produções, hein? E ó, vamos conversar aqui porque aqui tem papo bom pra gente conversar. Vamos lá. Tem papo bom. A primeira coisa que eu quero fazer é fazer uma pergunta óbvia para você, uma pergunta bem óbvia, que é o seguinte: primeiro, qual é a importância dos pés para a saúde das pessoas, para a nossa saúde? Muito interessante essa pergunta, né? Pergunta ampla e até filosófica, né? Uhum. Mas acho que sendo bem simples e tentando ser um pouco didático, primeiramente eu vejo que os pés, ele tem uma função de sustentação e também ele te proporciona a locomoção, o deslocamento. Então, dentro dessa perspectiva de sustentação, né, o equilíbrio, essa interação do nosso corpo com a terra, com onde a gente vive, tem uma relevância muito grande, porque nos traz liberdade para locomoção, fazermos o que a gente tem que fazer, né? Esporte, lazer, obrigações. E em relação a essa sustentação, eu vejo que, principalmente na população idosa, é um problema muito sério as quedas, né? As quedas da própria altura. Nós vamos falar sobre isso. Agora, você falou aí da questão da sustentação e o pé levar a gente para tudo quanto é canto. Eu fico pensando assim, que a gente anda tanto no automático que a gente nem lembra que tem pé, né? Que tem Ainda que cuidar, bem, né? que nós não lembramos que nós temos o pé. Complementando essa primeira pergunta em relação à importância, quando a gente vai lá para a neuroanatomia, quando a gente vai naquele mapa do corpo humano, lá no córtex cerebral, aquele homúnculo de Penfield, né? Uhum. A representação, tanto motora como sensitiva do pé, ela tem uma relevância tão grande quanto as mãos, a boca, o nariz, os olhos. Então, você vê que neurologicamente falando, o pé ele tem uma relevância grande. E não é para ser percebido mesmo. Se a gente perceber o pé é porque ele tem algum problema. E se ele tem essa grande relevância, se está percebido, se a gente está percebendo o pé, é que isso está interferindo muito na nossa qualidade de vida. Olha aí, ó. Isso é uma informação legal, né? Porque assim, primeiro que a gente entender que o cérebro ele tem uma conformação muito especial para o pé e que, claro, faz com que a gente não perceba o pé, né? Porque não é para perceber. Imagina a gente, agora é o pé direito, agora é o pé esquerdo, agora é o pé direito, é o pé esquerdo, né? Ia ser uma loucura, né? Imagina, o cérebro ia ficar cansado. O que seria do Zico, né? Na hora de bater a falta, ai meu Deus. Imagina só ele pensar agora, peraí, pé, né? Então assim, então a gente olhar que essa conformação aí no cerebral, que ela tem essa função gigantesca, né? Então, assim, lá para a gente poder compreender e, na verdade, não perceber o pé, né? Que é fundamental. E claro que também traz um outro ponto aqui, o José Brandão, que eu achei interessante, que é, se você perceber o pé, é porque tem algum problema, né? Isso. E aí eu vou trazer aqui, pensando nessa parte, que tu começou até a falar aí, sobre essa questão da longevidade e o pé, esse cuidado com o pé ao longo do tempo, na questão de ser idoso, pequenas fraturas. O que acontece nesse meio de caminho que você vê com
com frequência? É muito interessante porque no decorrer da vida a gente vai tendo os processos degenerativos, que podem ser acelerados pela uma predisposição genética e também podem ser acelerados por traumas, por sobrecargas, por doenças pré-existentes que interferem na saúde como um todo, inclusive do pé. Né? Tem alguns trabalhos muito interessantes que eles correlacionam a massa magra, principalmente dos membros inferiores, ou seja, os músculos das pernas, com viver mais, como um índice de avaliação funcional de idoso e até mesmo como uma significativa relação entre massa muscular das pernas com doenças demenciais. Quanto mais músculo você tem nos membros inferiores, menor é a incidência dessas doenças demenciais. Então, os pés ele vai te proporcionar a você se exercitar, a executar no decorrer de toda a sua vida esse preparo para a velhice. No momento em que os pacientes estão idosos, além das outras comorbidades, tem outras adversidades, né? A visão já não está tão boa, tem uma labirintite, já tem doenças metabólicas que interferem na fragilidade do osso, como a osteoporose. E isso aumenta a incidência de problemas que podem decorrer em encurtar a vida de um paciente. Ou seja, a gente já tem estudos, né, que estão mostrando que uma perna saudável e fortalecida diminui o risco, né, de fratura de queda, mas diminui também o índice de demência. De doenças demenciais. Doenças demenciais. Isso. Olha, isso é muito legal. Então, assim, é por isso. Então, já falando, né, em longevidade que a gente está falando aqui, é essa grande questão de você malhar as pernas, né? Importantíssimo. Vai ter que malhar as pernas. A gente observa que tem muitas pessoas, principalmente em determinadas faixas etárias, que têm uma resistência para a musculação, por exemplo, né? Antigamente eles chamavam de ginástica, né? Que já é de muitas décadas, né? Mas esse exercício de fortalecimento dos membros inferiores das pernas, eles têm essa correlação. Íntima correlação com diminuição de quedas. E olha que dado interessante. Eu fiz um levantamento, Flávio. Se você pegar a população acima de 60 anos, um em cada 4 idosos vai ter episódios de queda. E as quedas, elas estão relacionadas a um aumento de morbidade e de mortalidade. Então, as fraturas do quadris, elas têm uma alta incidência de complicação, longo tempo de internação, muitas complicações com infecções de pulmão, infecção de urina, escaras. Depois que ele faz a cirurgia, complicações como perdeu muita massa muscular, dificuldade de voltar a deambular. As quedas estão relacionadas a traumas na cabeça, que podem dar sangramentos, né? Traumas crânioencefálicos. Então, olha para você ver a repercussão de uma queda num paciente idoso. E se você pegar a população acima de 80 anos, e a nossa pirâmide etária está mudando, nós estamos aumentando muito o número de idosos, né? Tem estudos que colocam que até 48% dos idosos acima de 80 anos vão ter quedas. Isso é muito alto. É muita gente. É muita gente com possibilidade de quebrar o quadril, de bater a cabeça e ter uma complicação. E é por isso que é importante esse fortalecimento. Tu falou essa questão aí de queda, de fortalecimento, me fez lembrar aqui de um caso clínico, um caso de uma senhora que eu acompanhava, e aí ela apareceu, aquela senhora simpática, sabe? Com 80 anos, simpática, sorridente, aquele amor de pessoa. E aí eu falei com ela assim, olha, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, saindo daqui do consultório, ordem médica, não é orientação não, é ordem médica, a senhora vai entrar na academia, que a senhora está perdendo muita massa muscular, vai entrar na academia e vai fortalecer essas pernas aí. E se ficar marombada, manda as fotos da senhora toda marombada, fortona, com os músculos, com os muque, que eu quero ver para poder mostrar para todo mundo. Inclusive das pernas. Aí eu expliquei, eu falei assim, e é para fazer exercício de perna. Isso. Aí, foi lá, não sei aquela coisa toda, a gente seguiu acompanhando. Aí um dia ela chegou lá na consulta, e aí ela entrou assim na consulta e me olhou bem nos olhos. Doutor, eu tenho uma história para te contar. Aí diga. Ela falou assim, você não sabe o que me aconteceu. Eu fui subir a escada de casa, cheguei no 3º degrau, dei uma desequilibrada. Fui para trás, segurei no corrimão, peguei ali os 3 degraus e desci, segurei no meu neto e puxei meu neto e não caí. Aí eu falei, mas que fantástico. Ela, tudo isso aconteceu porque eu fiz musculação.
É impressionante. Impressionante. E assim, num período de tempo, Zé Brandão, que não foi um período de tempo longo, sabe? A gente fala assim, foi 1 ano e meio, 2 anos. Não, um período de tempo curto. Então, assim, olha como é que é o ganho, né, desse fortalecimento. Nessa população, na população idosa, tem alguns treinos funcionais que são aplicados em casa mesmo. De levantar e sentar numa cadeira, levantar, dar passo, retornar, sentar. São exercícios que preparam para diminuir esse índice de queda. Né? E a gente observa que a vida é assim mesmo. Todo mundo pode cair, mas essa população específica tem muitas complicações decorrentes da queda. Então, uma forma de prevenção é melhorar o condicionamento muscular dos membros inferiores, das pernas. Então, ganhar músculo nas pernas. Vamos colocar todo mundo com as pernas para malhar, né? Para malhar, tudo marombeiro. E aí, a partir disso, você já começa a ter resultados diretos e indiretos, né? Então, esse estímulo de força, de equilíbrio, de agilidade, já dá mais estímulo para melhorar a parte aeróbica. Então, já vai ter influências cardiovasculares, metabólicas do osso, metabólico do açúcar, enfim. Você começa a desenrolar um novelo que aparentemente estava para desaparecer ali, né? E aí você começa a dar vida e expor esse paciente, principalmente o idoso, a uma melhora na sua qualidade de vida e longevidade. E a gente vê que é o seguinte, que quando começa a fazer atividade física, libera aqueles hormônios lá né, da satisfação, do prazer, que aí gera mais vontade de fazer. E se fizer em grupo, então, eu te digo que aí é que faz diferença também. Com certeza. Né? Socializar, fazer em grupo. A hidroginástica é bom também? É bom, é um exercício muito bom, né? E às vezes pacientes até com um grau de fragilidade menor, o início na água, você diminui os riscos de queda, mas é um exercício que trabalha a resistência, então tem ganho de massa muscular, tem ganho de massa óssea, né? A gente normalmente direciona muito para a academia por uma questão de resposta mais rápida. Né? Mas é muito válido o exercício na água, né? Porque o exercício também tem que ser satisfatório, agradável para quem executa, né? Por questão de perseverança, de se manter na prática. E aí a gente tem que tirar até esse mito aí que todo mundo fala assim, é chato. A gente falar que é bom, né? É bom. Nossa, ganhar flexibilidade, ganhar força. Pense em autonomia. Imagine um idoso que ele não pode buscar os filhos, os netos na escola. Os filhos os convida para fazer uma viagem e ele não tem autonomia porque não tem força, não tem habilidade para pequenas caminhadas. Então, olha como isso impacta na qualidade de vida do paciente, de um ser humano. É um impacto, perde a autonomia, né? Total. Autonomia, perde a autoestima. Então, exercício físico, ele é fundamental dentro desse espectro hoje de qualidade de vida. Para fazer essa avaliação, Zé Brandão, para fazer a avaliação de massa muscular e de o estado da estrutura do osso ali, se tem uma osteoporose, se o osso está frágil, alguma coisa assim, quais são os exames, que são necessários? Olha, primeiramente você tem exames clínicos, né, que você avalia a biometria do paciente, você tem exames funcionais de mobilidade, de força, de agilidade. E nós temos também exames complementares específicos, tem a bioimpedância, tem a densitometria óssea, que você consegue obter essas informações. Então é um conjunto de avaliações que a gente consegue essas informações para tentar otimizar, né? As mulheres pós-menopáusicas, então, tem uma influência muito grande dessa alteração hormonal no aparelho locomotor, ou seja, a perda de massa óssea, a perda de massa muscular, tem interferência pela menopausa. Então, esses exames associados a outros exames laboratoriais, que aí o especialista da área da endócrina, da gineco, vai avaliar, se tem necessidade de fazer uma reposição hormonal, né? Então, você começa a entrar dentro de um conjunto de medidas que isso vai influenciar na melhora da massa muscular e também da massa óssea desse paciente. O que eu vejo, por exemplo, o exame, a densitometria, que é para avaliar, né, como é que está o osso, né, se está mais frágil, como é que ele está, se está normal, é muito comum solicitar, né? Agora, a avaliação, principalmente para o idoso muito idoso, né, que é o que a gente acompanha, assim, para ter essas questões, essas lesões, a gente vê que, por exemplo, a bioimpedância não é comum. E aí as pessoas não veem também que a bioimpedância, até pro idoso, o idoso muito idoso, não é muito bom. E aí tem o exame que é pouco pedido, que é até pouco solicitado,
que é o DEXA, né? Isso. Que aí ele faz essa avaliação dessa massa, né? Dessa massa muscular aí todinha, que é fundamental. E dá uma diferença tão grande, porque assim, por exemplo, eu solicito lá para os pacientes, eu falo, vamos ver essa massa muscular como é que tá. Pede lá o DEXA, né? E aí, que é no mesmo aparelho, né, da densitometria, ele vai lá e quando ele olha, porque como a gente consegue medir, a gente consegue dizer para ele, ó, tudo isso aqui é músculo que você não tem. E aí quando ele olha e fala assim, meu Deus, e tu sabe que o exame, quando a gente consegue mostrar, ele consegue entender de uma forma que ele assume essa responsabilidade e fala assim, eu consegui visualizar isso. E é muito legal. Então, assim, é necessário avaliar isso aí também com os exames, né? Porque às vezes tem que é necessário. Que a gente tem uns aí que parece que tem que fazer umas terapias holísticas, né? Que a gente, não, eu vou passar um remédio tal, né? Não recebe assim, que ele só começa a receber um monte de polivitamínico. E como é que avaliou isso? Ele colocou as mãos lá em cima. Ele fala, como é que é essa doideira, né? E puxando pro meu lado, os pés têm que estar muito equilibrados, sem dor, sem deformidade, para o paciente conseguir executar os seus exercícios, as suas viagens com seus netos, fazer as coisas que ele gosta de fazer, né? Agora eu quero saber, a gente voltando pro pé aqui. Vamos voltar para esse pé aí. José Brandão, me conta aí. José Brandão, ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Me conte aí uma coisa. Qual é o problema de pé, a doença do pé que é mais comum na tua rotina? Tem uma que é mais comum? Tem. Normalmente dentro da ortopedia nós dividimos as patologias nas traumatológicas e nas doenças ortopédicas, né? Nas traumatológicas, no ambulatório de pé e tornozelo, a gente encontra muitas torções, as entorses de tornozelos e as fraturas, né? Fratura de tornozelo, fratura de calcâneo, fratura dos ossos do pé, mas homem, fratura dos dedinhos. Aí varia muito da epidemiologia, né? Você pega fraturas de mais alta energia, por exemplo, fratura de calcânio, é mais em homem, naquela faixa etária ali dos 16 aos 49 anos. Então, está muito relacionado a atividades laborativas, relacionadas a alguns acidentes com esportes radicais ou até mesmo a moto, né? Outros padrões de lesões, muito comum, por exemplo, a torção de tornozelo. Acontece com todo mundo, mas às vezes aquele paciente que pratica uma atividade física específica, a mulher que está usando salto alto, agulha, também torce o tamancão. E a gente sempre fala do idoso, né, que está com problema de visão, não viu um buraco, pisou, torceu o pé. Dentro das doenças ortopédicas, a patologia clínica que mais aparece é a fascite plantar, é aquela que por muito tempo nós chamamos de esporão de calcânio. Uma patologia extremamente frequente no consultório, de tratamento clínico. Existe até descrição de tratamento cirúrgico para fascite plantar, mas eminentemente o tratamento é clínico, diagnóstico clínico. E porque o tratamento é muito acessível, né? Porque o fascite plantar é que faz um esporão, tipo um esporãozinho mesmo, né? De galo, lá no calcanhar, né? Por que ele incomoda tanto? Na verdade, não é o esporão que incomoda. A fascite plantar, esse termo, ele traz uma ideia um pouco errada, porque esse sufixo it, ele se refere a um processo inflamatório. Mas a fascite plantar, ela é muito mais um espessamento por hiperproliferação tecidual do que um processo inflamatório. E esse biquinho de osso é uma calcificação que fica ali bem rente da inserção da fáscia plantar. Portanto, o esporão de calcânio não é ele que causa a fascite plantar. É o espessamento da fáscia plantar. O esporão, ele levou a culpa por algo que ele não merece. O que dói é a própria fáscia plantar. Então ela fica espessada. E esse paciente, quando ele pisa, por uma perda de elasticidade, produz muita dor, uma dor lancinante. Parece que está enfiando um espeto debaixo do pé. E a dor é como? Ela vem lá do dedão do pé? Ela fica lá mesmo, concentrada lá no calcânio. Principalmente de manhã, depois quando você acorda, de madrugada você vai no banheiro, aquelas primeiras pisadas são extremamente desconfortáveis. Só fica no calcanhar, não sobe para panturrilha, sobe... Da fascite plantar não, mas um dos fatores de risco é o encurtamento dessa musculatura que vem da lombar, glúteo, posterior da coxa, panturrilha e a própria fáscia plantar. Alguns pacientes eles têm associado a fascite plantar com as tendinopatias do tendão de Aquiles. Então ela pode subir dentro do mesmo mecanismo de dor, né? Porque tu falou aí o esporão
virou o grande culpado e, na verdade... Levou a culpa ao que ele não merece. Levou a culpa que ele não merece, mas é a fasciite plantar, né? Que aí é o tendão, né? Ali a face, o fim do tendão, né? Que fica grosso, né? E rígido, e aí causa essa dor. E é de repente, mecânico. E é de repente, assim, nós temos vários fatores de risco que desencadeiam, né? As mulheres, elas têm 4 vezes mais chance de ter a fasciite plantar. Ganho de peso, uso inadequado de calçados, pacientes que trabalham muito tempo sentado, encurta muito cadeia posterior, mulher que usou por muito tempo o salto alto, quando sai do salto alto. E dentro desses fatores mecânicos, atividade de corrida, salto e o encurtamento de cadeia posterior são muito importantes para formar a fasciite. E ela vai progredindo o padrão de dor. Tem pacientes que às vezes foi um evento único, foi numa viagem, andou demais, muito fora do padrão e produz essa dor, essa fasciite plantar. Mas a grande maioria a gente observa que ela é progressiva, ela é devagar e vai aumentando até situações que limita muito o paciente. Agora a gente fica até pensando, tu fala de um jeito que até assusta, hein? Parece que não vai melhorar nunca na vida. Melhora, tem tratamento. Como é que trata? Justamente isso que eu queria saber. Então, hoje, o principal protocolo para tratamento da fasciite plantar, nós temos protocolos com tratamentos funcionais de alongamento de cadeia posterior. Então, os exercícios para alongar a lombar, o glúteo, o posterior da coxa, a panturrilha, a fáscia plantar, então, terapias tem que fazer o alongamento. Alongamento mesmo. Alongar mesmo, puxar. Da planta do pé à coluna. Toda a cadeia posterior. Então, na fisioterapia, além dessa estratégia de alongamento, você tem manipulações manuais, você tem liberações miofaciais, você tem tratamentos com agulhamentos, acupuntura, tem tratamentos hoje que são até mais modernos, que é a terapia por onda de choque. Como é que Essa onda de choque é uma onda física, uma onda mecânica, com velocidade. Um aparelho que produz uma onda ultrassônica, né? E esse estímulo mecânico, ela sente uma pancada lá. Uma pancada mesmo, é quase uma britadeira, tô brincando. Mas a gente despeja energia na face plantar. E esse estímulo mecânico, a célula ela traduz numa resposta biológica. Ela amolece, ela dá elasticidade. Então, a onda de choque, que na ortopedia nós chamamos de ortotripsia, ela induz que o corpo do paciente melhora a qualidade dessa fáscia plantar. Não, é legal. Entendeu? Legal. Então, na fisioterapia, você tem estratégia analgésica com estímulo por laser, infravermelho, ultrassom, contraste térmico, choque elétrico, que é o TENS, a estimulação elétrica transcutânea, e aquelas estratégias mais clássicas, né, que é a infiltração ortopédica. Esse são um pool de tratamento que a gente tem. Quando fala infiltração, o pessoal sempre fica pensando assim, o que é infiltração? Todo mundo me pergunta. A infiltração é um procedimento em que você coloca uma ou algumas medicações na estrutura. Diferentemente de uma injeção de uma medicação intramuscular, você faz uma injeção no músculo ou na veia, ela vai atuar no organismo todo, né? A infiltração você direciona para aquele segmento. Então a gente faz a medicação na própria fáscia plantar. Então pode ser guiada por ultrassom ou não. Você pode associar corticoides com anestésico para fazer essa infiltração. Legal. É que a infiltração, todo mundo fala, você vai fazer a infiltração, aí tu pensa assim, parece que é um negócio de outro mundo complexo que vai, né? Mas é a medicação lá no local. Lá naquele local. Isso. É porque a fasciite plantar, tadinho do esporão, fiquei agora com dó do Decepcionou, né? Mas coitado dele, ele levou a culpa para alguém. Fazer o raio-x, a pessoa falando, eu descobri, meu problema é o esporão. Olha que interessante, Flávio, você comentou de fazer um exame complementar, né? O diagnóstico da fasciite plantar, ele é clínico. Nós não precisamos de exames de imagem para isso. Mas os exames que, se você precisar documentar, são os exames de partes moles. Então são as ultrassonografias, a ressonância. São exames que a gente documenta esse espessamento da fáscia plantar. A radiografia ela pode ser utilizada no estudo de um paciente com fasciite plantar. Mas você está procurando outros fatores, como uma fratura, né? Não, às vezes até mesmo mudanças na anatomia do pé. Um pé plano, um pé cavo que predispõe.
mas não para ver a fáscia plantar ou o esporão propriamente dito, né? E você pode lançar a mão de exames complementares de laboratório, mais para ver outras condições que entra nos diagnósticos diferenciais. Mas lá na consulta... Exame clínico. Chegou lá, o diagnóstico clínico. Doutor José Brandão joga para um lado, joga para o outro. Examinou. Diagnosticou e já sai com tratamento clínico para fascite plantar. Olha aí que legal. E tem muita gente que fica colocando a culpa no esporão, às vezes não trata, né? E às vezes quer olhar sempre a radiografia esperando o esporão desaparecer. E fica sempre essa conversa de que é o esporão e na verdade não é ele o responsável. É o endurecimento dessa fáscia plantar. Que é ali, né? Aquele tendão lá que tá lá segurando o calcanhar, não é isso? Ele fica da sustentação ali, da fáscia plantar, do calcânio até a ponta do pé. Até a ponta do pé. Então, e ele se conecta ali com o tendão de Aquiles, vai para posterior de coxa, sobe até... Então tá tudo conectado, né? Aí quando dói é para doer, né? É muito desconfortável. Imagina o Neymar com a fascite plantar muito grave, né? Tanto que ia ter prejuízo na execução da atividade fim dele. Né? Meu Deus do céu, esse Neymar que dá trabalho para esses times de futebol, mas continua jogando, né? Continua, tá jogando muito bem, tá agora no Brasil aqui jogando no Santos. Voltou, né? Voltou pro Brasil, espero, né? Que a terra amada, né? Eu como um flamenguista, quero ter de novo aquele 5x4 que teve lá dentro da Vila Belmiro, que o Ronaldinho ainda jogava no Flamengo, mas enfim. Flávio, só completando aquela pergunta que você me fez das patologias mais comuns, e dentro da ortopedia, a patologia cirúrgica mais comum é o joanete, que é uma patologia muito frequente também no consultório de pé e tornozelo. Mas me diga assim, primeira coisa que eu quero saber sobre joanete. Então assim, como é que forma, como é que fica aquele calo gigante de osso, como é que forma isso aí? Geralmente leva muito tempo. E aí depois a outra pergunta, que já vou emendar com a próxima pergunta, é como é que trata esse negócio? Porque eu vejo que no joanete tem gente que tem dor e tem gente que não tem dor. Isso, né? Tem gente que tem dor, tem gente que não tem dor. E aí me explica primeiro como é que forma. Então vamos lá. E depois como é que trata. O joanete é uma deformidade muito complexa no pé. A gente fala que é uma deformidade que ele pega todo o primeiro raio ali, que pega o primeiro metatarso e as falanges com cápsula articular, ligamentos e tendões. Então começa a fazer uma deformidade no primeiro meta e nas falanges. Ali que é o dedão, né? O dedão do pé. E ele vai se deformando juntamente com o primeiro metatarso, que é aquele osso que vem antes do dedão. E essa deformidade desorganiza todo o antepé. Então ele causa uma sobrecarga nos metatarsos centrais, né? Ele transfere carga para o meio do pé, ele deforma os dedos junto. Mas então, ele acontece pela pisada, ele acontece às vezes pelo sapato, ele acontece... Por que acontece assim? O principal fator desencadeante da deformidade é a genética do paciente. Então o fator genético, ele é primordial para a formação do joanete. Algumas exposições comportamentais do paciente no decorrer da vida, como calçados, e aí eu vou entrar no universo feminino, que são os sapatos do bico fino e salto alto, eles aceleram essa deformidade. Então, esse comportamento de usar 5 dias na semana, 8 horas por dia, 52 semanas no ano, décadas atrás de décadas, o bico fino com o salto alto, ele é um estímulo para esse paciente que tem a predisposição genética para formar o joanete, para acelerar a manifestação do joanete. Existem outras condições, né? Algumas doenças reumatológicas, como essas doenças autoimunes que o próprio organismo ataca, a sinóvia, os ligamentos do pé, né? A artrite reumatoide, o lúpus, então também são fatores de risco. Traumas prévios podem formar lesões neurológicas ou doenças neurológicas, lesões neurológicas periféricas ou lesões neurológicas centrais, predispõe à formação. Mas para esse paciente que procura por conta do joanete, a gente observa que o fator genético ele é o mais importante. Ele olha para o pé do pai, da mãe, da avó, vai ter o joanete também. Oh, meu Deus, meu pai tem o joanete. Então vai ter uma chance grande de transmitir essa predisposição genética para você, né? E normalmente essa deformidade no pé, essa doença no pé, ela se manifesta de uma forma lenta, no decorrer de décadas e décadas. Tem algumas condições que elas se manifestam na adolescência, né? Algumas doenças do colágeno, Ehlers-Danlos, né? Algumas trissomia do 21 pode se manifestar de forma muito precoce. E tem aquela genética que a gente chama de
joanete ou hálux valgus juvenil, que se manifesta muito jovem, com 16 anos, aquela jovem já tinha o joanete, já começou a formar uma deformidade grave. Então mas de forma geral demora mais tempo. Mais tempo mas então é mais comum em mulher? É mais comum em mulher. Tem estudos que falam 4 mulheres para cada homem, tem estudos que falam 9 mulheres para cada homem. Mas quando aparece no homem, a deformidade é de respeito, viu? Aparece normalmente uma deformidade bem grosseira. Bem, né? E aí, já indo para o tratamento, você comentou qual é o tratamento. Né? Nós dividimos o tratamento do joanete em 2 pilares. Um pilar, que a gente chama de tratamento não cirúrgico, que ele visa melhorar o padrão de dor, melhorar a função do paciente. Os tratamentos não cirúrgicos, eles não conseguem corrigir a deformidade. Então, dentro desse espectro do tratamento não cirúrgico, mudanças de tipos de calçados, tipos de atividades, né, de exposição, esportes, hobbies, isso influencia na dor do pé do paciente. Tratar essas doenças que aceleram a manifestação do joanete, elas mudam a história natural da doença por diminuir a velocidade de progressão. Então, você tem uma doença inflamatória que destrói os ligamentos, a articulação do seu pé, controlar, ela vai diminuir a progressão. Né? E o tratamento focado em melhorar o padrão de dor. Né? Que aí, nas crises intensas, aí você tem gelo, analgésicos, fisioterapias. Né? Dentro do espectro cirúrgico, é aquele paciente em que ele teve uma falência do tratamento não cirúrgico ou a deformidade é muito grosseira, fica incompatível com calçados fechados, para prática de exercícios físicos, para atividades laborativas, né? Às vezes pacientes com 40 anos, muito jovens, já têm deformidades muito grosseiras, e às vezes trabalha uma executiva, enfim, faz alguma atividade laborativa que precisa de um calçado fechado, e aí fica incompatível. Ou aquela dor refratária ao tratamento conservador. E aí a gente parte para os tratamentos cirúrgicos. E hoje a gente tem grandes inovações dentro do tratamento cirúrgico do joanete em específico, ou das deformidades do pé, que são as cirurgias minimamente invasivas. Como é que faz isso? Normalmente são cirurgias que a gente não precisa mais fazer a raquianestesia, a gente opera com anestesia local, uma sedação mais local. A gente não precisa fazer grandes incisões, a gente faz pequenos orifícios, pequenos furos, e com fresas a gente vai fazendo cortes nos ossos e reposicionando os ossos do pé. Então isso diminui muito as complicações. Mas isso faz em centro cirúrgico, né? Faz em centro cirúrgico. Em alguns locais faz até centro cirúrgico ambulatorial, mas é em centro cirúrgico. Sedação, mas anestesia local, né? Essa técnica, essa via de tratamento da correção das deformidades do pé, não só do joanete, mas deformidade dos dedos menores, aquelas garras que dão muita calosidade, muitas dores, né? Elas liberam esse paciente para pisar no pós-operatório imediato. Que legal, então aquela cirurgia antiga do joanete, que era aberta, grave, doía demais, 1 mês e meio com o pé para cima, num paciente idoso, por exemplo, ele sai andando do hospital. Nossa, bom. A gente faz uma esparadrapagem, coloca uma sandália ortopédica específica e ele sai andando. Então você diminui a perda de massa muscular, o risco de queda quando ele volta a andar. Você não tira tanta autonomia do paciente, entendeu? Ele consegue fazer as atividades domiciliares, ele não precisa de uma cadeira de rodas para ir no banheiro, ele vai andando. Porque nessas então, cirurgias... para esses pacientes teve um ganho muito grande. Porque nessas cirurgias o que a gente vê, e claro que você vê com muito mais frequência do que eu, né? Porque você opera, é que a pessoa quando faz uma cirurgia no pé, né? Pé, tornozelo, primeiro que ele tem medo da dor e ele fica com medo de andar, né? Isso. E aí mais perda de massa muscular, mais perda menos de mobilidade, menos né? mobilidade. E o paciente idoso, isso é muito sensível. Então, essa técnica minimamente invasiva produz bem menos dores no pós-operatório, mesmo o paciente andando. Você faz uma esparadapagem com a sandália e libera esse paciente para andar. Então, você diminui muito essas complicações de ficar acamado, de perder mobilidade, de endurecer a articulação, que a gente chama de artrofibrose, de perder massa muscular, força, autonomia e outras complicações inerentes ao ato cirúrgico. O paciente fica muito tempo imobilizado, ele tem mais chance de ter tromboses venosas, eventos tromboembólicos, ele tem mais chance de ter uma infecção de urina, uma infecção de pulmão. Então essa população, essa técnica, ela avançou muito, ela revolucionou o pós-operatório. Nossa, mas isso é muito bom. E muito recente, viu, Flávio? Não é algo aqui pra gente em Brasília é algo bem recente, não é algo, é algo recente mesmo, né? Que legal, que legal. Não, e é bom a gente trazer porque
geralmente ainda fica na cabeça que ainda é aquela cirurgia mais complexa, com mais dificuldade de voltar ao pós-cirúrgico mais complicado, nessa coisa toda. E hoje não, né? Hoje mudou. Eu falo para você uma coisa, Zé Brandão, que eu sempre tive, assim, desde da época da faculdade, que eu olhava assim as pessoas sentindo dor e eu falo assim, que a primeira coisa assim, que a gente tem que tirar sempre é dor, né? E às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou segurando a dor. Eu falo assim, não, a gente tem como tirar a dor, né? E se você tá com a dor no pé, se você tá... Tirar a dor é fantástico. Principalmente para a qualidade de vida. Nossa Senhora! As cirurgias ortopédicas têm um potencial de dor no pós-operatório. Tem uma chance maior de ter dores de gente grande, né? Então, a gente precisa ser muito atencioso em bloquear essa dor. Então, você pode bloquear a dor na escolha do tipo de anestesia, na anestesia que você faz depois da cirurgia, na técnica que você utilizou, em você reabilitar esse paciente precocemente. Né? Então, hoje a gente tem muita preocupação com a questão da dor. E no paciente idoso, essa questão da reabilitação, ela é fundamental. É óbvio que tem, às vezes, fraturas que não dá para você liberar o paciente para pisar imediato. Mas o quanto antes você iniciar um exercício no leito, um exercício de membro inferior, de abdômen, de membro superior, isso melhora muito a recuperação dele quando você for liberar ele para pisar no pós-operatório. Isso é bom demais. Mobilidade. É bom demais. A vida, ela exige movimento. E aí essa questão também de alívio da dor do pós-operatório é interessante. Falou de dor, vou trazer aqui na verdade uma história, na verdade uma curiosidade, né, que falou de dor, porque eu só de pensar em sentir dor, eu já tomo remédio. Falou assim, olha, você vai poder sentir dor. Eu falo, me dá meu remédio. Me dá, porque realmente é um negócio que eu tenho pavor de sentir dor. É interessante isso, lá vou abrir um parênteses aqui, entrar até para uma questão mais espiritual, né? Eu também, eu acho que eu não sou muito resistente à dor. Mas o que eu tenho medo da dor mesmo é a dor da alma. Essa aí que é uma coisa que eu tenho medo. Essa é que dá medo, né? Mas aí eu tava vendo que tem uma senhora, foi um caso lá nos Estados Unidos, né, até recente, não sei se você chegou a ver, que aí ela fez uma cirurgia de coluna e aí depois, quando chegou lá no pós-operatório, o médico voltou para poder reavaliá-la e aí ele olhou lá nas medicações, a checagem das medicações, e falou assim, uai, mas vocês não fizeram a medicação para dor nela, não? Aí não, mas ela não pediu? Não. Aí ele falou, não, tem alguma coisa errada, porque essa é uma cirurgia de coluna grande, falou assim, essa é uma cirurgia que causa dor no pós-operatório. Não tem nenhum paciente que nunca tenha tomado medicação e que não tem. Aí ele foi lá ver e perguntou para ela se ela estava sentindo nada. Não tem dor, não, nada. Aí, olha só que coisa, porque são essas coisas que acontecem, né, no mundo, que na verdade, só existe ela e o filho dela no mundo. Que são duas pessoas que não sentem dor. Nossa. Não sentem dor. E aí, claro que estão sendo hoje, né, eles fazem parte de pesquisa clínica, que aí conseguiram descobrir já descobriram qual é o local onde bloqueia essa dor nela. E aí agora é o desafio fazer assim, como é que se produz um medicamento para bloquear ali para que reduza a dor? Vai ser esse vai ser o medicamento que vai ser fenomenal, mas é ela e o filho dela. E aí não sentir dor, né? Tem a vantagem no sentir dor, mas tem o perigo, imagina, né? Só. Você tem lá uma fratura. Criancinha colocar o dedinho no fogo. Não, né? Uma fratura no pé lá e tu tá andando e puxando a perna e não tá sentindo. E aí dor, a gente já pode até puxar, Flávio, talvez, você falando nessa questão da dor, que, por exemplo, quais são as doenças que se manifestam no pé, né? Então você tem doenças neurológicas, vasculares, reumatológicas, mas tem um específico, que é o diabetes mellitus, né? A diabetes e o pé tem uma íntima relação. Então acho que é importante a gente abordar, que você falou a questão da dor, que tem um lado bom, né? No caso desse paciente fez uma cirurgia grande que dá muita dor e não sentiu dor. Mas por outro lado... E o diabetes está aumentando, né? Isso, então em termos de epidemiologia, a gente observa que o diabetes, no decorrer da vida, quanto mais envelhecida a população, mais diabetes tem. Quanto mais a população vive, mais tempo essa população convive com taxas desreguladas, né?
do diabetes. E esse aumento de açúcar no sangue, ela agride os nervos e os vasos, em específico do pé, mas também pode agredir do coração, da retina do olho, do rim, né? Mas no pé em específico, ela produz um pé insensível, um pé sem dor. E isso é um perigo. É muito frequente na ortopedia. O paciente ele se machuca porque calçou um calçado que tinha uma costura, pisou numa pedrinha, cortou uma unha, usou um creme hidratante que fez uma ferida e não sente dor, não tem sensibilidade para um processo infeccioso que se inicia, e ali vira uma úlcera grande, osteomielite, alterações vasculares, evolui para amputação. Então, a gente precisa ressaltar, o pé diabético é um problema muito sério hoje na saúde pública. Então, aqui no Brasil, dados acho que do ano de 2023, que fala que 10,5% da população brasileira tem diabetes. Mas esse dado está muito subnotificado. Já é alto, mas está muito subnotificado. Tem muita gente que tem que não tem um diagnóstico. Porque eles colocam, porque os dados até colocam que é o seguinte, que a gente tem 50% da população diabética não diagnosticada. Olha que 50%. E o diagnóstico do diabético geralmente acontece, a pessoa já tem no mínimo 3 anos de doença. Olha só. E o paciente com 10 anos de diabetes, ele já começa a ter essas complicações nos órgãos-alvos, olho, retina, coração, cérebro, rim e o pé. E o pé diabético, ele tem um dado alarmante porque se ele já sofreu uma amputação, a chance de novas internações hospitalares aumenta exponencial. A sobrevida de um paciente diabético com amputação, tem estudos que falam que é 4,3 anos, 5,8 anos, ou seja, ele vai ter... Encurta demais. Encurta demais. Olha como o pé está dando sinais para a gente em relação à qualidade de vida e longevidade. Então nós temos que ter um olhar diferenciado para o diabetes. É porque uma amputação, tirar um... E às vezes é só um segmento, é só um dedo, mas isso vai... Tem uma repercussão gigantesca. Tem uma repercussão gigantesca que vai mostrar para a gente que esse paciente ele vai ter novas complicações decorrentes do diabetes. Seja ela no pé ou seja ela em algum outro órgão. Então, são dados alarmantes, Flávio. Nós precisamos atuar na prevenção e no tratamento. Não pode deixar a formar essas lesões dos órgãos-alvos, em especial o pé diabético. Tem que estar atento, ao controle do diabetes, fazer exames regularmente, né? Porque isso é fundamental para esse controle, para o diagnóstico precoce, né? E a prática de exercício físico. Se ele tem muito músculo, o metabolismo do açúcar é diferente de quem não faz exercício físico. Quem faz exercício físico de resistência, ele até diminui a sobrecarga da necessidade da insulina, enfim. Você muda o seu metabolismo de uma forma mais eficiente, né? Então, temos que fazer exercício físico. Vamos fazer. Temos que fortalecer as pernas. Vamos ficar com as pernas. Tu sabe que eu tinha dado uma pausa, né? Que a gente vai e volta dando uma pausa na atividade física. E é claro que tem o peso da idade, né? Cinquentão, né? Então, você postou, eu vi você fazendo sua caminhadinha aí no domingão, depois da missa, você fez sua caminhada. Eu faço regularmente a minha atividade e aí eu tô voltando de novo para musculação, né? Já faço a musculação, nunca tinha parado, mas agora tô voltando para ficar um pouco mais fervorosa na musculação. Isso. A gente tem que ficar vale a pena. Vale, e é bom, né? É bom a gente ver. E a malhação, ela tem uma vantagem, né? Porque logo que a gente termina, a gente pensa que a gente é o Arnold Schwarzenegger, né? Que os músculos estão todos inchados, e você fala, caraca, como eu tô fortão, né? 3 horas depois... Não, você imagina, a gente estava conversando como... por exemplo, no paciente idoso, que ele começa a fazer um exercício de resistência, né? Um treino funcional, uma musculação propriamente dita. E é rápido, coisa de semanas, ele já observa mudanças. Então, agilidades, ganhos de habilidades que ele tinha perdido e que ele nem sentia falta, que agora ele voltou a fazer e viu o tanto que era importante, né? E eu falo assim que esse ganho é tão interessante, assim, por exemplo, para poder agachar para pegar alguma coisa. Porque às vezes você olha assim, que às vezes aquela dificuldade antes de começar uma atividade, ele vê que é difícil, aí começa a fazer atividade física, fortalecimento de perna, né, para poder abaixar,
pegar alguma coisa que é o que a gente fala de atividade funcional, Isso, né? atividade Não é para funcional. ficar fortão, é funcional, funcionalidade. É você poder abaixar, é você poder subir uma escada com mais segurança, né? É você melhorar o teu equilíbrio. Então, você exercício funcional. Porque senão, né, claro que é bom ganhar músculo visivelmente, né? Porque às vezes não vai ganhar visivelmente a musculatura. É, o importante né? é funcional, né? Sob o ponto de vista de saúde, é funcional. Porque hoje na internet a gente olha lá que tem lá um senhor lá de 70 anos que estão lá. Tá com a testosterona bem alta, né? Enfim, dentro da minha área eu não vou entrar. O fato é que nós precisamos de uma saúde, de uma saúde integral. Né? Não pode exagerar. Tu olha assim, tu fala assim, rapaz, como é que faz isso? Né? Como é que faz essas coisas? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, para ver se tem, na verdade, eu não sei, né? Então é uma curiosidade minha. Na verdade, esse impacto, né? Que a gente sabe do impacto do cigarro, né? Nos membros inferiores, né? Em vasos sanguíneos, em amputação, né? De membro inferior. E agora com esses cigarros eletrônicos, essa coisa toda, você tem notado algum impacto ou não? Não, ainda não. Assim, na minha prática, ainda não. Eu ainda não fiz um levantamento desses Vipers, né? Vipers, Eu não sei te dizer. Ignorância minha mesmo, mas eu não tenho visto nos congressos essa discussão dos Vipers. O que a gente tem muito fomentado para a cirurgia do pé e tornozelo? O cigarro, ele é uma agressão muito grande para os pés. Então, nós temos muitas complicações pós-operatórias decorrentes de pacientes tabagistas. Inclusive, tem patologias que a gente contraindica o procedimento pelo tanto de cigarro que o paciente fuma. Então a gente observa um efeito direto, um tempo de tabagismo, quantos cigarros ele fuma no decorrer dessas décadas aí, com dificuldades de cicatrizações, infecções, necroses, né? Que aí evolui para situações catastróficas, às vezes até amputações. Então, o cigarro, o tabagismo, ele tem que ser combatido. Ele não tem benefício nenhum. Não é algo que a gente tem que ser taxativo. Não dá. E sabe o que é o pior de tudo? Que a gente vê uma reinserção do cigarro que é, né, um monstro, né? É um monstro, né? E muito caro para o serviço de saúde e para a saúde individual. Então, coletivamente e individualmente paga-se um preço muito caro. E a gente vê essa inserção, principalmente, já viu agora eles começaram a criar uns clubes do charuto, e que coloca como se fosse algo requintado, como se fosse aqueles, né, senhores da época do século XIX, né, aquela coisa toda, e coloca esse requinte. Mas eu vou te falar um negócio, eu estava pensando aqui, estou pensando, né, porque eu também não sei de dados não, por isso que eu te perguntei. Mas talvez os cigarros eletrônicos, acho que não dá tempo, né, de causar lesão, porque causa uma lesão tão rápida no pulmão. Né? A lesão é tão rápida, né? Que aí não dá tempo de Flávio, como eu te disse, eu não tenho tanto com isso, mas o que eu posso te afirmar é o seguinte: nós podemos negligenciar os nossos atos, mas as consequências não. Nós podemos negligenciar esse Viper, estudos a curto prazo, está dando problemas muito agudos no pulmão, mas as consequências elas vão vir. E nós vamos saber. E a medicina ela vai, com o tempo, começar a documentar melhor. Para o pé e tornozelo, eu desconheço trabalhos que falam isso. Mas o tabagismo, o cigarro comum, para os pés e tornozelo pós-operatório é catastrófico. O paciente que fuma tem patologias que a gente evita, a gente contraindica a cirurgia somente porque ele é um tabagista inveterado. Taxativo. Cigarro é zero cigarro para todo mundo. O custo social é muito caro. Caríssimo. Né? O custo de saúde ele é muito caro. Né? Então, assim, o serviço de saúde, o governo, as pessoas elas podem negligenciar essa informação, mas vão pagar o preço por isso. E isso eu vou te falar. Agora me diz uma coisa. Vou aqui perguntar para você agora, que hoje a gente tem da indústria do sapato, né? Que a indústria do sapato hoje, né? Tem sapato com solado de couro, solado de madeira, solado colorido, vermelho, Labutan, né? Que é chique, né? Labutan, né? Então, assim, e a gente tem tanto os sapatos, né? Vou falar sociais, como também os tênis, que tem várias formas, modelos, tipos, com amortecimento, com não sei o quê. Qual é a influência do tipo de sapato também para a saúde dos pés ali do tornozelo? Muito interessante essa pergunta, Flávio. Eu vou resgatar um pouco
como é que é a evolução, né? A gente nasce, o bebezinho lá, nem engatinha, depois começa a engatear, depois começa a pisar, e aí começa a interagir com o mundo, né? Vai desenvolvendo suas habilidades neurológicas, né? Sua consciência corporal, que a gente chama de propriocepção. Então o pé, resgatando um pouquinho da neuroanatomia que a gente conversou, da representação no córtex motor e sensitivo, ele é uma grande estrutura de interação com a Terra. Ele capta muitas informações, ele é muito sensitivo, ele devolve muita ação motora. E na sociedade moderna a gente começou cada vez mais a utilizar os calçados, né? Então, hoje a gente fala assim, calçado está protegendo o pé, mas a melhor proteção para os seus pés seria a sua musculatura e a sua propriocepção, essa interação do seu pé com o mundo, com o chão. Esse é um primeiro ponto. No decorrer do nosso desenvolvimento e crescimento, a gente vai usando muitos sapatos e a gente vai perdendo parte dessas habilidades proprioceptivas, motoras. E o nosso pé ele vai ficando pouco reativo às adversidades dos terrenos, né? Dos obstáculos que a gente tem na nossa vida. E aí vem as tecnologias de calçados. Então você tem calçados que o objetivo dele é dar estabilidade, outros calçados que o objetivo é melhorar a absorção de impacto. Então calçados para corredores utilizam tecnologia para melhorar a propulsão. E nós temos calçados que eles são bonitinhos, mas ordinários, né? São belos aos olhos, mas não são esplendorosos à função. Então você tem muitos tipos de calçado que a única função é uma função estética. E aí trazem muitos prejuízos para os pés. Então, ele não absorve impacto, ele não ajuda você a andar, ele tira mais ainda a sua habilidade de propriocepção, de acomodação do pé no chão, ele não acomoda a sua anatomia, ele está apertando, ele vai agredir pequenas protuberâncias ósseas, pequenas deformidades ou grandes deformidades, produzindo dores ou mais desequilíbrios. Então hoje nós temos um espectro de calçado muito grande. Não existe nada milagroso na indústria, mas a depender do que você necessita, você pode encontrar um auxílio para o seu pé. Ou também pode encontrar um prejuízo muito grande a depender do tipo de calçado, do tipo de sola, do tipo de formato do sapato. Né? Agora o tipo de pé. A gente fala o pé chato, o pé torto, a gente sabe que acaba, né, que ele tem prejuízo, né? Hoje, como é que a gente enxerga? Antigamente, há algumas décadas atrás, aí, a nossa geração, o pé plano, que todo mundo tinha, o pé chato, né? A gente enxergava todo o pé chato como doença. Todo mundo com pé chato é doente do pé. E o que a gente observou acompanhando esses grupos, né? Que tem um grupo, que é um grupo até relevante, que tem pé plano ou pé chato na infância, mas é um pé flexível. Ele se torna um adulto com pé flexível e ele não tem repercussões funcionais. Né? Mas a gente observa que quem tem o pé plano, ele tem uma tendência a uma pisada pronada, uma pisada que desaba para dentro, né? Isso aumenta o gasto de energia, então para algumas atividades físicas ele vai ficar mais cansado. Então na criança que tem um pé plano, um pé chato muito grave, ele vai ficar mais cansada. Pode produzir dor, pode aumentar o desgaste assimétrico dos calçados. Então a criança coloca calçado e em 3, 4 meses ela já tem que trocar, porque o calçado já está todo deformado. Pode ter repercussões nos joelhos, nos quadris. Né? Então a gente tem que individualizar a deformidade ou a variação da anatomia do paciente. E aí, então, de forma geral, você tem a pisada pronada e tem a pisada supinada. E aí você vai estudar paciente para saber se ele está dentro de um espectro de variação de anatomia ou se ele está dentro do espectro que já é patológico e necessita de tratamento. Né? E aí tem algum aparelho que consegue ver isso? O exame clínico ele é fundamental, porque você tem que avaliar, além da pisada do paciente, outras estruturas que influenciam a pisada. Então, os grupos musculares, o tônus, o encurtamento, a força, fazer um exame neurológico dos membros inferiores, se faz muito necessário. E nós utilizamos, às vezes, alguns recursos. Então, os exames de imagem, nós temos radiografia, ultrassom, ressonância. Nós temos exames funcionais, né, que você avalia a função, que é a baropodometria computadorizada, o laboratório de marcha para você avaliar a marcha de uma forma mais ampla e não só a pisada.
né? E você tem testes neurológicos também. Então a gente utiliza todos esses recursos clínicos e de exames complementares para fazer essa avaliação. Eu valorizo muito a avaliação clínica, né? Esses outros fatores. Porque você tem muitos pés planos, pés chatos e pés cavos, que é o inverso, tem a cova muito alta, que está dentro de um espectro de variação da anatomia, que não é uma doença. E que não causa problema nenhum, né? E que não vai causar problema. E que, na verdade, paciente. fica alguém querendo arranjar um problema onde não existe, né? Isso. Aí fala assim, não, esse pé aí você precisa de um sapato não sei o que lá, com avaliação não sei aonde. E aí tu fala, não tem nada disso incomoda. E esse paciente, às vezes, ele é um nadador, ele é um paciente que a atividade física dele não exige carga, ele anda pouco, ele faz a musculação, mas não faz esteira, faz a bicicleta. E a pisada dele não vai ter uma repercussão na qualidade de vida dele. Não vai causar problema nenhum. Não vai causar. E aí chega alguém e fala assim, não, tem que fazer, né? A tia, né? Não. Na minha época, né? Vai ter que colocar uma bota de madeira aí. Bota aquelas botas que a gente vê nos filmes, né? Toca, taca, toca. Já tem tempos passados, né? Agora vou partir para uma questão. Sim. Nossa, mas pé, a gente tem o que falar de pé, né? Olha só, agora eu vou partir para uma questão aqui que a gente está vendo que é muito comum nesses últimos anos, que são esses clubes de corrida. E esses clubes de corrida, me diga uma coisa, a gente sabe que, né, fazer atividade física, né, é bom, a gente já falou aqui várias vezes sobre atividade física, né, os benefícios. Esses clubes de corrida, aí que as pessoas vão de uma hora para outra, colocam um tênis e saem correndo, como é que é esse negócio aí, hein? Olha, qualquer prática de exercício físico num grau de exigência maior, a gente precisa fazer uma preparação antes, né? Então, assim, eu acho que é muito benéfico o resultado do clube de corrida, porque ele é extremamente motivador. Você corre com N outras pessoas, tem muitas pessoas muito qualificadas, então você tem educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, endócrinos, que dão suporte para os clubes, né? Mas a pessoa que não corria antes, já ir e começar a correr, isso pode aumentar a incidência de lesões. Então é importante fazer uma avaliação para saber se você não tem deformidades, se você não tem um encurtamento, um desequilíbrio muscular muito grande. Você pegar orientações com profissionais especializados, seja na área médica, na área de educação física, na área de nutrição, para que você faça uma progressão condizente com o seu condicionamento e com o seu corpo. Eu acho muito benéfico esse incentivo, eu acho muito válido, entendeu? Brasília é uma cidade que as pessoas praticam muito a corrida. E esses grupos, eles divulgam de uma forma muito positiva sob o ponto de vista de promoção, de prevenção de doenças, promoção de saúde e prevenção de doenças, né? Mas para aquela pessoa que era sedentária, você precisa de uma preparação para acompanhar num nível nem tão de alta performance, mas a gente tem que ter muita tranquilidade para iniciar isso. Então procure, né? Vai no seu ritmo, com bons profissionais para otimizar a sua inserção em treinos mais vigorosos, em corridas, em metas mais audaciosas, né? Em performance maiores. Né? Um sapato mais adequado, né? Porque às vezes também você vai fazer determinados investimentos, gastar calçados, valores muito caros, tem uma tecnologia que o seu nível não exige, né? Precisa disso. Você tem uma Ferrari para ir daqui para ali, não, pode ir com a sua bicicleta, né? 200 metros. Mas eu acho que é prudência aí, é tranquilidade. Porque assim, né, eu fazia umas corridinhas e eu até hoje faço menos corrida por conta do impacto, né? Eu acho que hoje é muito impacto, para mim eu preferi deixar um pouco menos esse impacto da corrida. E aí, mas a questão é que você começa a fazer, você tem vontade de ser igual aquele filme Forrest Gump, sair correndo igual um louco, sem parar, entendeu? E aí mexe lá no cérebro, num tanto que você fala assim, você terminou de fazer a corrida, você fica pensando já no próximo, amanhã tu fala assim, nossa, amanhã eu vou fazer a corrida. É muito legal, e é um ganho muito grande, e o importante é isso, né? Prazerosa a atividade, né? E muito acessível, né? Você fazer uma atividade de corrida, né? De graça, né? Entendeu? É de graça, você vai lá, coloca um tênis, coloca um calção,
uma blusa e vai. E puxando para qualidade de vida e longevidade, né? A atividade de caminhada e corrida, ela trabalha massa muscular, ela trabalha densidade óssea, melhora a parte circulatória, cardiovascular, metabólico, né? Poxa, então o benefício é muito grande. Então a gente precisa incentivar práticas saudáveis que promovem saúde. É um né? benefício completo. Agora, querer fazer igual o Forrest Gump, ele era muito jovem. Eu não lembro se no filme comenta se ele teve alguma lesão. Mas o excesso da atividade, fazer uma atividade acima da sua capacidade, também vai produzir uma lesão. Né? Então, serenidade, prudência e bons profissionais ao seu lado para te orientar, né? Faz muita diferença, né? Isso faz muita diferença. Estamos chegando aqui, né, ao final aqui desse nosso bate-papo. Bate-papo aqui. E deu o que falar. Nossa, Flávio, que bacana. Tu acredita que a gente chega, a gente sempre pensa assim, nossa, mas será, né, que a gente vai conseguir falar mais sobre o quê, né? A gente tem essa sensação, né? Mas sempre tem muita conversa, porque a conversa, ela é uma conversa muito boa, né? Uma conversa agradável, troca de experiência. Tem muitas outras patologias, outras situações do pé, né? Falar do salto alto, mas enfim, eu acho que foi muito produtivo. E eu me coloco à disposição também para outros temas também. Que legal. Ó, nós estamos chegando já ao final. Ó, para você que tá aí, vamos falar. Ó, segue aí o nosso canal, tá? Compartilha essa conversa aqui, olha, que bate-papo mais agradável. E é um bate-papo também muito importante para você cuidar aí bem desses seus pés. E aí, já chegando já ao final, José Brandão, quer deixar uma mensagem final aí? Gostaria de dizer para todo mundo que quem está em pé, cuidado para não cair. Tem um trecho bíblico, né? Mas você pode levar o pé da letra e você também pode levar para outras esferas da vida, não só física, né? Mas em termos de saúde mental, em termos de saúde espiritual, né? Essa acho que era isso. A mensagem que eu queria passar nessa fala final. Ficar de pé, isso é fundamental. Gente, olha, esse aqui é o Horizonte de Conversa, o nosso videocast que fala de coisas interessantes, com pessoas interessantes que sempre tem algo importante para compartilhar. É uma produção da Eluna Educação e da Azur Produções, tá? Então, assim, Zé Brandão, muito obrigado pela sua presença, por essa conversa. E cuide dos seus pés, viu, Flávio? Aqui, ó. Gente, até a próxima, hein? Até a próxima.